inovações introduzidas dentro da religião, e toda inovação leva ao desvio, e o desvio leva ao fogo. Que Deus nos livre do fogo. Queridos irmãos, importante lembrarmos algo de extrema importância dentro do Islã. Os 5 pilares da religião do Islã é de extrema importância para nós, para nos mantermos firmes na prática do Islã. Sim, o pilar primeiro, que é o testemunho de que nada é digno de adoração exceto Deus e Muhammad é seu mensageiro. O segundo, praticar as 5 orações durante o dia e a noite. O terceiro, o rico pagar para o pobre o zakat. O quarto, jejuar no mês do Ramadã. E o quinto, fazer a peregrinação a Meca, se você tiver condição física e financeira para tal. 5 pilares, um na ordem do outro. Ou seja, o primeiro é de extrema importância para eu praticar o resto, que é abrir o peito, abrir o coração e acreditar e entender quem é o meu Criador, entender quem é Deus, entender por que Ele me criou nessa vida, entender qual que é o objetivo dessa vida, e o principal objetivo é adorá-lo com sinceridade, com veracidade, conforme a legislação, conforme o seu mensageiro praticou, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se eu entendi esse primeiro pilar, eu passo para o segundo. Sim, o segundo pilar, queridos irmãos, é de extrema importância para os muçulmanos no mundo, que é praticar as 5 orações, rezar 5 vezes ao dia. Se você realmente entendeu quem é o teu Criador, quem é o teu Senhor, por que você está nessa vida mundana, se você é um muçulmano verdadeiro, você deve aprender a praticar as 5 orações e entender que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele, falou: a diferença entre nós, muçulmanos, e eles, os infiéis, os incrédulos, os idólatras, é a oração, é a reza. É assim que reza, pois aquele que deixar a reza, deixar de praticar a oração, não é considerado um muçulmano. Ele largou o Islã. O profeta colocou o quê? A raiz para você se manter dentro do Islã é praticar as 5 orações. Ele mostrou: se você quer ser diferente dos infiéis, ser diferente dos incrédulos, ser diferente dos idólatras, então pratique a oração. Dedique o tempo das rezas para Deus, o único Todo-Poderoso. Como o próprio profeta falou, que a paz esteja sobre ele, a reza é uma conexão, é uma ligação direta entre você e o seu Criador. 5 vezes por dia, você se conecta direto com o dono do mundo, com o Senhor do universo, com o Criador de todas as coisas. 5 vezes por dia, você vai e vem, você tem altos e baixos, tem alegria e tristeza, perdas e ganhos. Para você administrar isso, tem que ter uma conexão forte com o teu Criador, para preservar a tua mente e a tua alma, para purificar o teu coração. Assim, com a oração que Deus colocou para nós, não é que Ele precisa da minha reza, Ele colocou como um presente para mim, porque eu necessito dessa conexão. Eu necessito em desabafar com o meu Senhor. Eu necessito de pedir as minhas necessidades para aquele que pode cobrir as minhas necessidades, que é aquele que me criou, que é aquele que me entende. O
O profeta falou que a paz esteja sobre ele uma reza. Até a outra reza, ela é expiação. Ela perdoa os pecados entre ambas. Significa, eu rezo o Zohar. Até eu rezar o Asr, eu tenho tempo da oração do meio-dia até a tarde. Nesse intervalo, eu posso ter cometido algo, falha, pecado, palavras indevidas, olhar para onde não deve. Então uma reza para outra reza, perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados. Por isso que quando eu entro na reza, eu devo entrar com conexão verdadeira, com coração tranquilo e concentrado. E a minha reza tem que ser como o profeta capaz de ter sobre ele falou: Salu kamara'aytumuni usalli. Rezem como vocês me viram rezar. Eu não vi Muhammad capaz de ter sobre ele rezar, mas tem relatos, tem estudos que os seus companheiros viram ele rezar e transmitiram para nós. Então a minha obrigação é aprender como Muhammad rezava. Para essa reza, eu senti ela de verdade. Por isso que os sábios falam, tem algo chamado Shurut as-Salat. Shurut, condições para a minha reza ser correta, ser verdadeira. Essas condições têm que estar de acordo. Os sábios colocaram 9 condições. Será que eu sei dessas condições quando eu rezo? Quais são essas condições? A primeira condição é a primeira condição de toda adoração. Qual que é? Al-Islam. Ter o Islã. Ter a entrega verdadeira a Deus. Me submeter e acreditar no único Deus. Porque se eu não tenho o Islã, o que adianta a minha reza? Eu vou rezar, mas não acredito. Então não vai funcionar essa reza. Como que a segunda condição é al-aqil. Eu devo estar na minha sã consciência, sem perturbações, sem demência. Porque um demente não é responsável por que ele faz. Eu tenho que ter a minha sã consciência para estudar corretamente como o profeta fazia, para eu fazer igual. A terceira condição, at-tamayyuz. At-tamayyuz, podemos dizer que é a puberdade. É o momento que o garoto atinge a idade de entendimento, que ele está passando de criança para adolescente. E muitos estudiosos falam que é a partir mais ou menos dos 10 anos de idade. Eu devo praticar essa reza e não desperdiçá-la no seu momento correto. A quarta condição é relatada e diz: Rafa al-Hadas. É você se purificar, fazer a ablução devida, estudar o que é ablução, al-wudu. Como que o profeta se purificou? Abrir a torneira, lavar as mãos, o rosto, os braços, os pés, se purificar, porque você vai ao encontro do Criador dos mundos e Ele vai purificar a tua alma. Então se purifique corretamente e tenha em mente a quinta condição, que é Izalatul Najasa. A quinta condição é não deixar nenhuma impureza na minha roupa, nem no local onde eu vou rezar, e manter esse local e essa roupa limpa. Da mesma maneira que eu devo entender a sexta condição, a como muitos despercebem, que é Sitrul Aura,
Eu devo cobrir a minha aura, cobrir o meu umbigo, o meu joelho. Não permitir, quando eu rezo, a minha camiseta levantar e descobrir a minha aura. Muitos dos sábios colocam, conforme o dito do profeta, que a paz esteja sobre ele. Não é obrigado, mas é de extrema importância, quando você for rezar em respeito ao teu Criador, cobrir os teus ombros e não deixar os seus ombros de fora. Quando eu vou rezar, eu devo saber que eu estou falando com o meu Senhor. Então ficar da melhor forma possível, da melhor vestimenta. E Deus falou no Alcorão: sempre que você for rezar, se embeleze da melhor maneira. Se embeleze da melhor maneira, os sábios falam: coloque a tua roupa boa, limpa, um perfume agradável, porque agora você vai conectar com Deus e nesse momento os anjos vão estar com você. A outra condição, que é a sétima, do Hul al-Waqt, dentre as 5 orações obrigatórias, Deus colocou o tempo. O Fajr, que é a alvorada, a primeira reza do dia, é quando inicia o amanhecer até tudo ficar claro, até o sol nascer. E tem nesse tempo para rezar a oração obrigatória, nem antes e nem depois. Claro, se eu perder eu tenho que pagar, mas eu tenho que me concentrar para rezar nesse devido tempo. A oração do Dhuhr, no meio do dia, quando o sol ficar centralizado na terra, inicia essa oração. E ela vai até a sombra de qualquer coisa estiver maior do que ela própria. Eu tenho esse tempo para rezar a segunda reza do dia, do meio-dia e 20 até umas 3h30, mais ou menos. Depois, quando a sombra de qualquer coisa ficar maior do que ela mesma, inicia a terceira reza, a Asr, e vai até o pôr do sol. Aí no pôr do sol inicia o Maghrib e vai até anoitecer, vai Isha. Quando anoitece, inicia a quinta e última reza e vai até a metade da noite, ou conforme outros ditos, vai até a oração da alvorada. Eu devo rezar no devido tempo, nem antes e nem depois, porque o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, quando ele foi perguntado sobre as melhores ações, ele falou: rezar no devido tempo. Fique atento no tempo e não desperdice a reza. Se você fazer isso, você vai estar fazendo as melhores ações, a melhor obra. Outra condição que ele falou: istiqbal al-qibla, é uma condição, ficar na posição correta da Kaaba, da Meca, nem esquerda nem à direita, ficar corretamente com o meu corpo virado para a Kaaba, para rezar essa oração obrigatória. Uma outra condição que é de extrema importância é a niya, intencionar com o meu coração a oração que eu vou rezar. Não é necessário pronunciar com a fala, mas intencionar com sinceridade que essa oração é para o meu Senhor. Eu quero sair dela livre dos meus erros, abandonando a minha teimosia e o meu pecado, purificado, com o perdão, com a entrada no paraíso, com o sucesso nessa vida. Sair dessa reza tranquilo. Por isso que o profeta nos recomendava muito aquilo que Deus Todo-Poderoso falou no Alcorão: wasta'inu bis-sabr was-salah. Se apeguem na paciência e na reza. Quando? Em momentos de dificuldade, em momentos de preocupação, em momentos de calamidade, em
Em vez de eu resmungar, de eu brigar, de eu gritar, eu vou ser paciente entrando na reza. Eu vou ser paciente jogando água no meu rosto para esfriar aquele momento de ira e entrar na reza. E Deus vai colocar a paciência dentro do meu coração. Pegue ajuda com Deus na reza, porque o profeta falou que a paz esteja sobre ele. Aqrabu ma yakun al-abd min rabbihi wa huwa sajid fajtahidu fi ad-du'a. O momento mais próximo que um servo, que uma pessoa está diante do seu Senhor, está diante de Deus, é quando ele está prostrado, com a testa no chão. Então se esforce para você falar com Ele, com Deus. Peça agora, fale com Ele, que Ele vai dar a solução para você. A reza é o momento de eu adquirir a tranquilidade. Se eu entrar nessa reza com sinceridade, como o profeta rezava. Dentre os pilares, praticamente, os pilares da reza, é de extrema importância que os sábios falam, eu ficar de pé nas orações obrigatórias, se eu tiver condição para ficar de pé. Se eu tenho capacidade de ficar de pé, então eu fico de pé. E não falar, hoje eu estou cansado, eu vou rezar sentado. Não, está cansado, mas você tem condição de ficar de pé, então fica de pé. Só vai sentar aquela pessoa que não consegue realmente ficar em pé. Só vai ficar deitado aquela pessoa que não consegue ficar sentada. Se você tem capacidade para ficar de pé, a tua obrigação é ficar de pé. Porque o ficar de pé é um pilar da reza. Um outro pilar da reza é fazer corretamente algo chamado Takbirat al-Ihram. E o Takbirat al-Ihram é dizer Allahu Akbar, Deus é maior, levantando as suas mãos entre os ombros e os ouvidos e colocar sobre o seu peito. Nesse momento chama Takbirat al-Ihram, porque fica proibido, a partir desse momento, tudo que era lícito para você. Eu posso conversar, eu posso beber água, eu posso comer. Quando eu falo Allahu Akbar, fica proibido a conversa, a fala, beber água. Então é obrigado a falar corretamente, não assim, nem assim. Fazer Allahu Akbar com vontade de colocar as minhas mãos sobre o peito e olhar para o chão. Deus é maior, significa Deus é maior. Agora eu estou largando tudo para trás, o meu estudo, a minha brincadeira, o meu trabalho, está ficando tudo para trás. Eu estou na frente do meu Senhor. Depois é o pilar de extrema importância, Qira'atul Fatiha, recitar a Surat al-Fatiha. Se eu não recitar a Surat al-Fatiha, é o mesmo que eu não rezei. Então, minha obrigação é aprender a recitar corretamente a sura da abertura. Recitar corretamente e pausadamente. E o profeta falou naquele dito, quando um servo falar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, dá um tempo, porque Deus responde para você. Ele fala, Hamadani Abdi, o meu servo está me louvando.